oportunidade de crescimento e elevação com o vosso semelhante. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo nesse momento o amparo e o auxílio, para que possamos, Senhor, assim então, pedir misericórdia por tantos irmãos que se encontram perdidos, Senhor, no leito dos hospitais, nos presídios, ainda sobre a demência, Senhor, ignorante da Tua luz. Pedimos o amparo não só para esses nossos irmãos, mas também para os desencarnados. Pedimos também nesse momento que possam amparar ao nosso irmão que fará o estudo da noite de hoje, inspirando, intuindo, para que esclareça a todos nós, né, essas mensagens que são enviadas pelos nossos espíritos. E assim, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso Padrão Francisco de Assis, dos mentores espirituais da nossa casa, acima de tudo, então, pedimos então para iniciarmos o nosso estudo, mas vamos fazer um minuto vibrando pela paz mundial. Graças a Deus, graças a Jesus. Seja bem-vindo, nosso irmão Anderson. Então, as questões hoje, né, com 485, é isso? É isso. Vamos lá. Boa noite. Afeição. Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Então, são 2 itens desse capítulo. Pergunta 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem se tornar tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. No item 485, é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Aí os espíritos primeiro fazem uma corrigenda. A verdadeira afeição nada tem de carnal. A verdadeira afeição. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição, essa verdadeira afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, essa temática nos lembra algumas questões que são fundamentais quando a gente lida com os espíritos: simpatia e antipatia, afinidade e sintonia. Essas coisas são parecidas, mas não são iguais. Simpatia, ela... Simpatia, ela surge de uma bem-querência, de algo de bom que aquela pessoa tem.
nós simpatizamos. Lembrem de pessoas que vocês simpatizam. Não necessariamente vocês têm uma grande amizade com aquela pessoa. O Anderson, que a gente gosta de ouvir ele Simpatia boa. Agora, meu marido. Essa é boa. Que bom. E aí a simpatia, ela tem a ver com isso. Às vezes você gosta. Uma vez uma pessoa postou no Facebook um vídeo. Era um vídeo em São Paulo, pessoas que eu não conheço. Eles estavam em volta de uma fogueira, cantando e batendo palma. Eu vi aquilo, eu senti uma simpatia, aquilo me cativou. O tipo de música, as pessoas ali, todas ali cantando em volta, era de noite, era uma coisa assim, bem... Aquilo me é simpático, apesar de eu não viver aquilo, não conhecer aquelas pessoas. Simpatia tem a ver com coisas que você é, coisas que você faz, coisas que você gosta. Então, as pessoas simpatizam com coisas que não necessariamente elas estão totalmente próximas. E as pessoas antipatizam. A antipatia tem a ver com aquilo que te desagrada, aquilo que você não acha correto, aquilo que não faz parte da tua tradição. Essa semana, uma moça teve uma polêmica na Arábia Saudita porque ela visitou as ruínas da Arábia Saudita. Ela é árabe, com roupas comuns. Estava com uma saia até o joelho, uma jaqueta. Ou seja, aquilo é sacrilégio para os árabes. A mulher não pode andar assim. Ela era uma jovem, devia ter 17, 18 anos. Para o mundo árabe, em que a mulher tem que andar totalmente coberta quando está na rua, daquele jeito, do jeito ocidental, ela só pode andar em casa, aquilo foi uma afronta. Então, milhares de pessoas encarnadas, milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas, antipatizaram a moça. E as pessoas do Ocidente que viram aquilo podem ter tido algum tipo de simpatia, principalmente as mulheres ali. Uma moça de coragem, pode ter alguma coisa assim, inclusive também desencarnados. Nós precisamos olhar para esse item, lembrando sempre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos somos nós, sem o corpo físico. Então, nós precisamos tirar aquela visão de espíritos como uma entidade sobrenatural, como algo ligado ao mundo dos fantasmas, ao mundo dos mistérios. Os espíritos são gente sem um corpo físico. Por isso mesmo que no outro item ele vai dizer que nem toda afinidade é aquele amor profundo, puro, espiritual. Por quê? Porque nós temos dificuldade até de ter amizade entre sexos diferentes. Por incrível que pareça, há dificuldade de você ter uma grande amizade com pessoa do outro sexo. Muitas vezes essa amizade acaba que a gente acaba se apaixonando porque é do outro sexo. Você não consegue manter a amizade no campo apenas da irmandade. Muitas vezes, porque o povo fala, lá, eu vi fulano com fulana conversando, batendo papo. As pessoas já criam fantasias, porque se é homem conversando com uma mulher, logo tem que ter algo a mais. Então isso cria uma repressão, né? As pessoas vivem, e muitas vezes as mulheres, elas têm que tomar o cuidado de muitas vezes o sorriso não parecer que estão interessadas, né? Porque aí a pessoa é colega, é amigo, mas daqui a pouco a pessoa já está
cantando. Então vocês vejam, isso eu estou falando do nosso mundo de encarnado, século 21. Como isso é complicado. Se nós temos dificuldade, é complicado porque nós temos dificuldade na questão da afeição, dos sentimentos, das carências. E pensar que desencarnar isso tudo desaparece, isso não desaparece. É comum em reuniões mediúnicas, a gente comentou até essa semana no estudo lá na nossa casa, gente, a questão do sentimento, da paixão e dos afetos é o que mais cria problemas obsessivos. Vocês participando da reunião mediúnica, vocês vão ver isso. Muitos dos espíritos que chegam, eles chegam dizendo que a pessoa pertence a ele, que ele é dono da pessoa, que não sei o que não sei o que lá. E aí, se você puder saber, na maioria das vezes você não tem dados nenhum. Você não sabe quando, como aquilo aconteceu. Mas se você puder saber de alguma coisa, muitas vezes aquilo tem 300, 400, 500, 1000 anos. Vocês vejam como essa questão da afeição ela é complicada. E nós estávamos comentando um livro, uma passagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, em que falava de um marido que tinha uma amante. E a esposa sabia. E a imagem da amante entrava por dentro da sala, e a esposa falando mal da amante, aquela imagem que eu não sei precisar agora, sinceramente, se era o espírito da moça ou se era a imagem mental da moça. Na hora que eu li, eu não consegui identificar. Mas não importa se era o espírito dela desdobrado indo até a casa da... né? Ou se era uma imagem mental. O que importa é que aquele conluio, o mentor, fala para André Luiz: isso é muito comum. Essa guerra mental entre encarnados antipáticos é muito comum. E essa guerra mental entre encarnados e desencarnados perdura. Por isso que a doutrina espírita ela trouxe uma novidade chamada Jesus Cristo. Já ouviu falar? É uma novidade. A gente já conhece há muito tempo, mas é uma novidade. Porque Jesus Cristo disse assim: toda lei, toda moral, toda regra moral consiste em duas coisinhas: ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo, como se ele fosse você, seu filho, sua mãe, como se ele fosse a coisa, o teu cachorrinho, aquilo que tu mais ama. Ama todos assim. Jesus deu esse recadinho há 2000 anos. Ele é bonito esse recado, não é bonito essas palavras, gente? Pode falar sério, não é bonito? Só que, vejam bem, ainda é uma novidade sentimental nas nossas almas. Porque senão nós não teríamos problema de ter amigas, no caso nosso, nós homens, de ter amigas, e das mulheres de ter amigos, sem que isso fosse algo, o quê? Carnal. Mas nós temos muitas vezes dificuldade. Eu falo nós, estou falando só nós aqui, estou falando a sociedade em geral, tá, gente? Eu gostei do visual, a lá bezerra, às vezes. Eu não consigo ter essa disciplina. Já tentei umas 3 vezes, mas não consigo. Chega um momento que eu olho para o espelho e... Nossa, agora você vai ser tão caridoso. Pode estar entre Batuíra, né, e Bezerra, né? Os dois. Então, essa simpatia, ela tem a ver com nossos gostos, com nossas preferências, com nossas tendências.
Por exemplo, espíritos ligados a alguma coisa, a teatro. Se eles estiverem bem no mundo espiritual, eles poderão inspirar e ajudar quem trabalha com teatro. Se eles estiverem mais ou menos no mundo espiritual, eles vão estar envolvidos nas tarefas do teatro. E se eles não estiverem bem no mundo espiritual, eles vão estar lá também no meio do teatro. Kardec, numa passagem, vai com um vidente numa peça, numa obra artística. E o vidente diz para Kardec que o autor da peça, já desencarnado, está presente. E aí, Kardec pergunta a ele, através do vidente, ele mantém uma conversa, e ele diz, não está bom, eles não estão bem inspirados. Eu não me lembro qual era o autor desencarnado. Peraí, o espírito fala para ele. E aí o espírito meio que dá-lhes uma inspiração. E Kardec diz que vê a diferença. As pessoas ficam mais inspiradas. Então vocês vejam bem, isso é comum numa obra de arte. Muitas vezes a gente pensa assim, gente, vamos fazer uma peça sobre fulano de tal? Às vezes a gente pensa assim, poxa, quem sabe o fulano de tal não está até lá? A gente ri. Às vezes a própria ideia já veio do fulano de tal. O altivo falou, certa vez, numa palestra, uma moça que fez a palestra lá na nossa casa falou que o altivo disse, gente, se vocês soubessem os grandes figuras da história do Brasil, da história da literatura, do movimento espírita que a gente vê passar por aqui, isso ele falando lá do Arópio, lá do Leandrini, né? Eu não posso falar. Ele falou. Por que ele não pode falar? Porque senão a gente ia pensar, ficar vaidoso. Porque a gente pensa que essas pessoas não estão nos ajudando. Quando na verdade, vejam bem, essa aqui é uma obra, não é? Não é uma obra, gente? Ela é uma obra que quer ajudar as pessoas, não é? É lógico que espíritos, não importa nome, que também têm o mesmo objetivo, estão inspirando vocês naquilo que for melhor. Pela ideia. Não é porque é ligado a nós, mas há uma simpatia nas ideias. Para que a casa progrida, para que a casa assista, para que a casa cresça espiritualmente. Não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade de atendimento. Não é isso? Essa inspiração, ela é natural, é da lei. A questão da sintonia, aí entra um problema. A sintonia, ela não está ligada necessariamente à simpatia. Entenderam isso? Sintonia não tem nada a ver com simpatia. Porque, vejam bem, se nós pudéssemos chegar numa multidão, 1 milhão de pessoas, monobloco no centro da cidade, deu 2 milhões de pessoas, há uns 2 anos atrás. 2 milhões de pessoas que deu. Se nós pudéssemos chegar lá e abrir um painel, daqueles mega painéis, com uma cena real da zona inferior, das zonas umbralinas, e falasse assim, quem quer ir para lá? Como morador, não como assistente, como habitante. Desses 2 milhões, quantos é que iam levantar a mão? Ninguém. Se fosse qualquer multidão, eu falei monobloco, mas não é discriminação não, tá, gente? Qualquer multidão, se nós pegássemos toda a população do Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes, e perguntássemos, quem que quer ir? Ninguém. No entanto, boa parte das pessoas, quando desencarnam, não estão bem. Eu não sei para onde vão exatamente, mas não estão bem. Então, afinidade, sintonia, não tem a ver com o que você gosta, tem a ver com o que você é.
E aí os espíritos também estão conosco pela sintonia. Se a pessoa que é alcoólatra enxergasse os espíritos que andam com ela, só pelo susto talvez ela parasse de beber. Alguns. Outros talvez enlouqueceriam. Porque o alcoólatra, ele nunca está sozinho. Como ninguém está sozinho. Mas o tipo de pessoa que nós somos cria a psicosfera que nós habitamos. Kardec vai falar atmosfera espiritual. André Luiz vai falar psicosfera. É a mesma coisa. Kardec deixa claro que às vezes a atmosfera espiritual ela está tão saturada de espíritos ligados a um tipo de coisa que quem não é afim com aquilo sente. Mesmo que ele não saiba nada sobre espírito, aquilo não lhe faz bem, ele não consegue ficar naquele lugar. Mas quem é afinizado com aquilo, fica tranquilamente. Tranquilamente. Então, a sintonia, ela está ligada ao conhecimento de si mesmo. O que eu gosto? O que eu não gosto? Quando eu me aborreço por quais motivos? Quando eu me exalto por quais motivos? O que me deixa deprimido? O que me magoa? O que me alegra? Eu preciso ter um nível de autoconhecimento para saber qual é a sintonia. Porque a maioria de nós tem dificuldade com o autoconhecimento. Por que a gente tem dificuldade com o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, ele é exatamente o que o nome diz. Ele é auto. Não é algo que você possa me jogar na cara. Porque eu não vejo. Eu não vejo. Todo mundo está vendo. O Maracanã inteiro está vendo. Mas a pessoa, ela não vê. Obrigado. Ela não consegue enxergar. E muitas vezes ela não enxerga, não é porque ela não quer, não. Se eu dissesse para vocês que tem, estou inventando, tá, gente? Infelizmente eu não tenho evidência. Infelizmente. Mas digamos assim, que eu dissesse para vocês, olha, tem 3 franciscanos ali naquela porta ali. Para vocês, ia soar uma coisa assim, alguns iam dizer, não tem nada, não estou vendo nada. E esse cara está delirando. Uma vez a gente, num evento espírita, tinha uma pessoa assim, que via tudo. A gente teve uma reunião só para saber o que a gente ia fazer com a pessoa. Né? Me lembro disso até hoje. Uma reunião séria na Comierge, polo antigo, antigamente era um polo só que tinha, o polo 7. A gente teve uma reunião de coordenadores do polo 7, né? Só para saber o que a gente ia fazer com essa pessoa. Né? Porque a pessoa via um monte de espírito, tudo quanto é lugar, um trabalhador. Né? Aí a gente conversou lá seriamente, e conversamos com a pessoa e tudo mais. Não reprimimos, a pessoa ficou à vontade. Mas enfim, isso é águas passadas. Se nós víssemos, se eu dissesse para vocês, tem 3 espíritos ali, vocês não estão vendo. Vocês poderiam acreditar, poderiam não acreditar. Dependendo do que eu dissesse que estou vendo, poderia criar uma polêmica, poderia criar uma cisão, uma divisão, poderia criar confusão. Por quê? A gente aceita as coisas conforme o nosso entendimento, a nossa cultura, a tradição que a gente está ligado. Coisas que ferem a nossa cultura, os nossos condicionamentos, em geral, ou são negados, ou são ignorados. O ser humano, ele tem uma questão que é muito séria na nossa formação.
o ser humano, ele tem livre decisão. Eu falei de propósito, não livre-arbítrio. Livre decisão. Você decide o que você vai comer quando você chega no restaurante. Você decide que roupa você vai comprar. Você decide que escola você vai estudar. Você decide que profissão você vai ter. Não decidimos, gente? Nós vamos fazendo escolhas. Nós poderíamos estar aqui hoje, ou poderíamos estar no boliche agora. Não vou lá assistir a palestra não, porque eu vou para o boliche. Ou poderia, não, hoje é que hora? Não, esse orador não vou não. São decisões que a gente toma. O tempo todo o ser humano decide. E aí, essas decisões, a gente às vezes não percebe, mas elas estão ligadas diretamente à educação que a gente tem, à compreensão do mundo que a gente tem, às carências que a gente tem, às vontades e frustrações que a gente tem, ao que nos é ensinado, ao que nos é passado e o que é repetido, aquilo que já é uma característica minha, que eu já repito há muito tempo. Tudo isso cria a minha sintonia. Então, para que eu perceba que tipo de espírito eu estou sintonizado, eu preciso saber como eu sou. O que eu perco tempo fazendo? Aonde eu gasto mais do meu tempo? O que tipo de pensamento eu fico ruminando? Aí você vai ter uma ideia de como esses espíritos são ao seu redor. A sintonia, a afinidade. A afinidade tem a ver com a simpatia. Mas a afinidade, ela pode ter a ver com, por exemplo, a tua profissão hoje. A tua profissão que você escolheu hoje não está ligada ao teu passado. Mas a afinidade pode ter a ver com o que você foi ontem. Eu conheço um caso de uma pessoa que ela foi um intelectual do século XIX. Viveu na França, século XIX. E ela, daquela época do século XIX, ela era ateu. Ela escrevia e era ateu. Hoje, ela é espírita e ela já sabe, essa pessoa já sabe quem ela foi. E ela fazendo um estudo, ela sentada, né? Os espíritos tiraram ela do corpo. No ambiente do estudo, enquanto o estudo estava desenrolando, ela viu vários espíritos, todos eles da França do século XIX, todos eles ateus. E aí os mentores mostraram quem era aquela pessoa. Olha, esse é fulano. Quando os espíritos que tinham grande respeito por ele viram que ele era fulano e que agora ele era espírita, eles tiveram um choque. Por que eles tiveram um choque? Porque eles tinham uma grande afinidade com ele no passado. Essa pessoa, ela era um intelectual. Hoje, ela é médica. É médica, da profissão da medicina. E continua intelectual, escreve livros e tudo mais. Mas vejam bem, livros na área da medicina. Mas vejam bem, eles não tinham reconhecido ele. Mas eles estavam no mundo espiritual ainda com aquelas ideias que eles tinham desencarnados. De encarnado. Eles eram ateus. Olha só que coisa estranha, né? Eles são desencarnados e são ateus. Não acreditam falar de
religião, a mesma visão que eles tinham detonadora da religião, eles continuavam mantendo, mas isso os mantinha em distritos espirituais negativos. Quando eles veem que o fulano, que tinha sido um deles, passou para o lado dessa visão, aquilo deu um choque neles. E esse choque foi o momento que conseguiram tirar eles daquelas regiões e levar eles para a distância. A assistência a eles começou ali. Eles perceberam a realidade, né? Eles estavam juntos, aquilo deu um choque na verdade deles. Porque você fica assim, ó. Cristalizado. Cristalizado, essa é a expressão. Você fica cristalizado com suas verdades. Elas são tão cristalizadas que a gente desencarna e leva elas. Quando você tem alguém que você tem uma grande admiração, ele quebra aquele condicionamento, e a espiritualidade aproveita esse momento para dar um... É que nem na obsessão, quando você chega a mãe, o espírito obsessor, aí chega a mãe, ele olha a mãe e a mãe dá um impacto. Aquele momento é o momento em que você está saindo daquela atmosfera fechada. Isso é muito sério. Esses bolsões fechados no mundo espiritual são muito sérios. Os espíritos ficam presos. Pode falar. Isso pode acontecer com o encarnado também? Essa questão de estar cristalizado? Com certeza. Às vezes, você tem problemas com jovens que foram nazistas. Eles foram nazistas. Eu não estou dizendo que eles torturaram, que eles mataram. Eles viveram nos anos 30, 40 na Alemanha e eram nazistas. Aí a mãe veio fazer trabalho, isso aqui. Você não sabe de nada. Aí começa a ver que tem um monte de espírito nazista ligado a ele. Não está perseguindo ele, não. Eles não estão perseguindo. Isso eu estou falando de um caso concreto que a gente teve. Eles tinham afinidade, eles eram parceiros. E depois eu tive que entrevistar a mãe e vi. Aí ela falou, não, ele gosta. Na verdade, parte do problema, porque uma parte não tem como, que ele já tem problemas psiquiátricos mesmo, não tem. Eu expliquei, né? A gente pode ajudar um pouquinho, mas tem coisas que ele já tem, não tem jeito. No nosso, né? Claro, talvez um grande médium de cura, mas eu nunca vi assim uma pessoa com problemas sérios de neurológicos ser curado, né? Ele não tem coisas ali que não vão ser curadas. Mas vejam bem, a atmosfera espiritual desse espírito tem espíritos que são afins. É afinidade com o passado. Entendeu? Então você tem encarnados, eu sou uma expressão minha, tá? Eu gosto muito, eu não sou de letras, mas eu gosto muito de criar neologismo, palavras novas. O pessoal lá no Arauto, aqui mesmo eu acho que eu já falei. Se alguém já falou, eu não estou querendo autoria, tá? Não tem problema nenhum, se alguém já falou. Embaixador umbralino. O cara está encarnado, mas ele é um embaixador, ele é representante da onde ele veio. E ele, assim como nós queremos na casa espírita reproduzir a luz que vem de cima, que é essa missão da doutrina espírita, educar as almas, trazer para a humanidade a força do impacto do que é a essência dos ensinos de Jesus, que é o amor, ou seja, a luz que vem do alto. Essas pessoas, elas estão condicionadas, presas
a esses bolsões. E muitas vezes o encarnado, gente, isso é tão sério, é nítido. A pessoa vem, renasce, tem educação, tem boa família, classe média alta, e conspira e mata os pais. Porque a pessoa, ela já traz isso. Mas eu gosto muito, eu compro muito livro de casos. Por isso que eu gosto muito, sempre gostei muito. São muitos anos comprando livros, buscando casos. E eu soube de um caso que eu vou compartilhar com vocês. Uma pessoa, ela não é espírita, mas ela faz desdobramento, sai do corpo, desde adolescente. Hoje ela está com 60 anos. E ela estava contando que ela, assim que ela começou a sair do corpo, ela começou a querer fazer o que eu já vi lá nos Estados Unidos, já vi séries nos Estados Unidos fazendo isso. Ele queria ser resolver problemas de sequestro. Não, já que eu consigo sair mesmo, eu vou até onde está o sequestrado, vejo onde é, e volto e aviso a polícia. Isso ele tinha 18 anos, isso ele contando. E aí ele foi fazer pela primeira vez. Nos anos 70, ele contou um caso de um sequestro em Minas Gerais. Ele mora em São Paulo. E aí o que ele fez? Ele ficou mentalizando e conseguiu. Ele foi até aonde os sequestradores estavam com a moça. Só que aí ele começou a ver que a coisa era muito mais complicada. Por quê? A expressão que ele usou é o seguinte: conforme ele foi chegando no lugar, tinham milhares de espíritos trevosos, deformados. Ele olhava para a alma dos sequestradores e as almas dos sequestradores eram deformadas. Os sequestradores não eram só sequestradores, eles eram isso que eu estou falando. Eles eram embaixadores das trevas. Ele disse que olhava assim, era muita gente desencarnada, distorcida. E ele viu que a moça já estava morta. Aí ele percebeu nitidamente, nenhum mentor falou para ele, ele não tinha que se meter com aquilo. Que ele ia se dedicar à cura e assistência às pessoas que queriam. Se envolver assim, frontalmente, com essas forças. E aí ele não faz, ele não aceita nem pedido disso. Não quer, não se envolve. Por quê? A sintonia, simpatia e afinidade desses sequestradores, eles não fizeram isso assim, desespero, com necessidade. Do nada. Você não pensa em sequestrar e matar uma pessoa sem que você não tenha uma bagagem ainda muito primitiva, muito animal, muito terra-terra. Nosso papel como conhecimento espírita é difundir o conhecimento espírita para essas pessoas mesmo, para que elas possam aos poucos fazer o que a gente já está fazendo. A gente aos pouquinhos, a gente está deixando a nossa parte animal, de bicho, selvagem, agressiva, e se espiritualizando. A gente sabe que não é uma coisa que a gente vai conseguir de uma hora para outra. Nossas afinidades, nossas tendências. Mas nós já temos aí, nós já frequentamos ambientes em que tem luz. Olha que coisa. Uma casa espírita é um local de luz. E nós gostamos de estar numa casa espírita. Nós não viemos para cá forçados, porque eu tenho que trabalhar, senão eu vou ficar maluco, senão... Não, a gente vem por amor. Então, nós, sem a gente perceber, a gente já está fazendo uma renovação de nossos valores. Né? Esse tipo de assunto nos interessa. Falar do amor nos interessa. Então, se por um lado você tem, infelizmente, esse tipo de ser humano ainda nesse planeta, por outro lado, você tem milhões de pessoas que já não querem mais isso. Que lutam por um mundo melhor, em que o amor possa
gerir as relações humanas. Por isso os espíritos se afeiçoam e simpatizam, conforme ele diz aqui, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Ou seja, aquelas pessoas que são boas, que já fazem a lei de justiça, de amor e de caridade em sua plenitude, e nós, aqueles suscetíveis de se melhorar. E os homens e os espíritos inferiores, com os homens viciosos, ou que podem se tornar tais. Então, há os bons, seres humanos bons, os mais ou menos, com uma faixa bem maior, que somos nós, os mais ou menos, e os menos, que também é uma faixa pequena. Nós, os mais ou menos, somos constantemente influenciados pelos bons espíritos, mas como nós também podemos, às vezes, dar vexame, também podemos, às vezes, ter pequenas influências. Às vezes, o nosso problema não é lidar com aqueles inimigos do passado. O problema, às vezes, é lidar com os amigos do passado. Então, muitas vezes, nós temos problemas. Assim, era um casal. E era um casal que estivessem reencarnados juntos, seja em qual papel for. Se eles se vissem, eles abandonavam o que fosse para ficar juntos. E faziam o que tinham que fazer, isso várias vidas. Então, na vida atual... Oi? Eu estou rindo que já a pessoa está... já está no propósito da melhora, já aprendeu e vai no caminho, encontra a outra, sai correndo, larga tudo. E sempre encontrava. Aí você pergunta, por que sempre encontrava? Porque eles precisam aprender. Precisam compreender, ter afeto e a atração também, né? Sem paixão. E a atração, né? Que de repente um gera em relação ao outro. E aí, a moça estava reencarnada. Não é pra rir, não. Você traz. A moça estava reencarnada e tinha mediunidade. E ele estava desencarnado. Ela tinha mediunidade, vivia num vilarejo. E de vez em quando ela saía do corpo. E o espírito que sempre encontrava com ela, levava ela para passear, namorar, era ele de novo. Aí um belo dia, uma pessoa chegou lá, isso era tudo muito secreto, porque era proibido, e viu que ela tinha evidência. E essa pessoa era um padre. Mas ele percebeu que ela tinha evidência. Falou, olha, eu faço parte de uma irmandade que a gente estuda isso que você tem. E ela acabou indo. Era, na verdade, um local que tinha a fachada de ser católico, mas eles faziam altos estudos de mediunidade, desdobramento, iniciações. E ela entrou. Ela entrou. Só que, o que aconteceu? Quando ela entrou, no segundo dia que ela estava, ela tentou o contato. E quando ela tentou o contato, ele não conseguiu entrar dentro do monastério, do local lá. E aí ela fica agoniada, porque ela se sente abandonada, ela se sente vazia, ela se sente incompleta. Mas só que ela não fala nada. E aí os dois irmãos, quando ela vem para conversar, que ela quer ir embora, eles falam para ela, você quer ir embora por causa do fulano, o espírito. E ela ficou chocada, porque todas essas pessoas depois reencarnaram no Brasil. E o grande desafio da moça era estudar para ser medicina médica. E aí ela encontra um hippie. Quem era o hippie? Tá vendo?
É barriga não, isso é sério. problema que ela não E aí ela larga tudo, pode ficar com ele. a faculdade de medicina, e foge para o interiorzão de Goiás, Meu Deus. até que a própria mediunidade deles, já agora com uma certa orientação espiritual, não espírita, mas com orientação espiritual, começou a perceber, começou que ela não gostava das coisas dele. Então começou a ver a cultura dela, começou a ter um confronto com o jeito dele desprendido, descomprometido. Eu sou de ninguém, né? Essa coisa muito, né? Muito liberal. E aí ela retorna e segue a vida dela. E fazem os dois se tornam grandes amigos. Ela vai para o México, mora lá no México até hoje, né? E ele mora aqui no Brasil. São grandes amigos, mas cada um na sua. Cada um já conseguiram. Vejam bem, essas ligações nós temos, gente. Eu falo lá na nossa casa espírita, gente, nós que ficamos muito tempo, se vocês ficarem muito tempo numa casa espírita só, eu falo pro pessoal, se vocês pudessem ver quem é que vem à casa espírita quando você já está lá há muito tempo, você ia levar um susto, você ia ver como a gente como a gente tem ligações uns com os outros, né? Por que isso acontece? Por que aquele casal sempre se encontrava? Porque a gente tem que crescer. E aí entra uma outra questão que eu queria falar sobre isso, que é a questão dos espíritos que nos envolvem, que nos influenciam. Uma senhora chegou para o Chico Xavier e falou que tinha um obsessor que perseguia ela. Como é que fazia para se livrar dele? Aí o Chico: não se livra dele não. Torne você amor e auxilie ele. Estou falando com as minhas palavras, né, gente? Nós não vamos nos livrar de ninguém. Nós temos que transformar nosso coração de tal forma que, se o espírito estiver em nosso ambiente, a nossa influência o contagie. Muitas vezes o médium, os mentores pegam a pessoa no dia anterior à reunião mediúnica e colocam o espírito ligado a ela. Se o médium não estiver comprometido com a moral do amor, ele não vai à reunião, porque ele fica irritado, ele fica angustiado, ele fica deprimido. Ele não percebe que aquilo já é o contágio espiritual que os mentores fazem para o trabalho que será feito. Muitas vezes a gente vai dar o passe, eu falei isso lá, o pessoal riu, porque 2 pessoas disseram o que aconteceu com elas. E você olha assim, mas que pessoa esquisita, na casa espírita. Você não falou nada, você só... Aí tu vai dar o passe, quem é a pessoa que está lá sentada para tu dar o passe? É aquela pessoa esquisita, que você fez o comentário mental. Ou é aquela pessoa que você criticou não sei aonde, não sei quando, é ela que senta lá. Porque, na verdade, os mentores já estão fazendo o elo entre o passista e o assistido. Porque eles esperam da gente que a gente saiba o beabá do Evangelho, né? Como a gente não tem o beabá do Evangelho, a gente se deixa impregnar por aquelas energias da antipatia. Então chega e fala, gente, aqui, entrou na casa espírita, entra rindo. Entra rindo. Por quê? Porque essas ligações, elas acontecem porque nós temos que crescer. Nós vamos ver ex-amantes do passado, ex-não sei o quê. Nós temos que crescer. Se a gente não tiver essas experiências, essas tentações, essas percepções, como é que a gente vai saber se amadureceu ou não? É só bater no peito e dizer, eu estou salvo porque eu sou espírita?
essa entourage de espíritos que nos acompanham, agora que nós somos espíritas, nós temos um comprometimento de os auxiliar. Em certas religiões, e isso lá vocês também devem ter, às vezes a pessoa chega na casa espírita, ela traz isso. Eu tenho uma isso de frente, eu tenho uma aquilo, eu tenho um aquilo. Aí você não tem um espírito, mas você tem parceiros do teu passado. A pessoa tem que começar a entender que essas pessoas são ligadas a ela ao passado. E que o papel delas não é seguir ela para que esse espírito faça o que quiser com a mediunidade dela, mas que ela, através de uma mudança de comportamento, porque se a pessoa continua barraqueira, ela sai da casa espírita, aí vai lá para o Angu do Gomes, nem sei se ainda existe isso. Não existe. Aí lá no Angu do Gomes a outra entra no lugar da fila e ela chega e... é claro que ela está se deixando levar por uma afinidade ainda de bicho. Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes o espírito, ela está rodando a baiana e o espírito está com ela, está rodando junto. Mas não é porque o espírito está obsediando ela, é pela afinidade. Eu me lembro que uma amiga minha, ela resolveu montar uma barraca ali na rua, na pracinha onde eu moro, no carnaval. Eu ia para comer, falei, ela é espírita, falei, olha só, ela estava desempregada, montou lá a barraquinha. Você já sabe como é que é carnaval. Eu falei para ela, carnaval, a ambiência muda. A ambiência predispõe à confusão. Não, Anderson, não. Vão estar ali, ela só vendia, não bebia, não era bebida, não ia ter bebida alcoólica, né? Não sei o quê. Cheguei da Comerge. No terceiro dia, saiu uma pancadaria entre ela, sobrinha, não sei o quê. Uma confusão na família, que estava todo mundo ali. Aí eu falei, agora você acredita? Anderson, agora eu vi com meus próprios olhos. Nunca mais me meto nisso. Por quê? Há uma ambiência. Claro que não estou dizendo que isso acontece com todo mundo. Estou dizendo que você tem um conhecimento melhor. Você é médium. Tudo vai em cima de você. Se você se garante para ser médium, ter o conhecimento e mesmo assim estar nesse ambiente, tudo bem. Eu falei essa expressão para ela. Você se garante? Ela olhando assim, não, mas eu preciso, sei que. Gente, é uma pressão muito grande. É isso mesmo. Eu era taxista. Dificuldade financeira, fui trabalhar o primeiro dia de carnaval. Nunca não saí nos outros dias. Foi o primeiro dia, primeira corrida, primeira confusão, voltei para casa, botei o carro na garagem e falei, não saio mais. Só quinta-feira que fui pra rua. É isso mesmo. Porque quando você está buscando a luz, todo o passado, afinidades, tudo está conspirando porque eles não querem. Então a gente fica numa questão de afinidade, sintonia, simpatia, o que a gente ainda tem dentro, e a ambiência do carnaval que predispõe ao passado nosso. O carnaval ele tem essa coisa. Claro que pode ter ambientes mais saudáveis, não estou questionando isso, mas a psicosfera ambiente, ela estimula o que há de pior na gente. Não é porque a gente, não, eu fui vítima dos meus obsessores, dos obsessores do ambiente do carnaval. Não, eu sou, ao entrar nesse processo, eu estou aqui, eu sou estimulado, porque a ambiência, a atmosfera espiritual, os 1 milhão de espíritos que estão ali, cria uma predisposição. Então eu tenho que, né, a gente que trabalha em Comerge,
Eu trabalho em Comerge e tenho que trabalhar, às vezes, quando eu não estou de férias em fevereiro, eu tenho que sair para trabalhar. E você vê, né? Eu não tenho que lidar com o carnaval, mas você vê a diferença de ambiente. Você sai, você vai andando, não estamos julgando. Não estamos dizendo que é coisa do demônio, não estamos dizendo nada disso. Estamos dizendo que há uma diferença de ambiência vibratória entre um ambiente em que você está em meditação, estudo elevado, buscando a fraternidade, e um ambiente em que as pessoas estão alcoolizadas e drogadas, e só pensando em sexo. Há uma diferença dessa ambiência. E nós, muitas vezes, por sintonia, simpatia e afinidade, deixamos que essa influência dure mais tempo do que o possível. Nossa evolução é contada pelos os minutos de influência que a gente tem. Se a gente tem só 5 minutos por dia de influência umbralina, já estamos bem. Agora, se são mais de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 18 horas, não dá para querer que você tem 18 horas de influência umbralina e quer que Bezerra de Menezes te influencie. Não dá. Essa mudança tem que ser nossa. E muitas vezes, qual é o mais problemático? O que é? É o tal do autoconhecimento. Eu preciso saber como eu sou, como eu falo, do que eu gosto, onde eu não gosto de estar, onde eu gosto de estar, o que me atrai, o que me dói, do que me arrependo, para que eu possa começar a fazer o vigiai e orai. Eu só posso vigiar algo que eu sei que eu preciso vigiar. Eu não vigio quando eu não sei que aquilo é um problema. Se eu me escondo, não tenho problema nenhum, eu não consigo. Tem uma historinha oriental que é assim, é bem simples. O discípulo chegou para o mestre e falou: mestre, eu acho que eu não posso mais ficar nessa escola de aprendizado, porque agora eu vejo que eu tenho uma hiena, uma serpente e um tigre dentro de mim. Aí o mestre chegou para ele e falou: ótimo, você está no caminho, porque antes você era a hiena, a serpente e o tigre. Agora você já sabe que você não é isso, que isso ainda está dentro de você. Antes a gente era aquilo em pessoa. Entende? Então o trabalho nosso ligado a que tipo de espíritos votam afinidade, estão na nossa atmosfera, estão nos envolvendo, é preciso que nós estejamos nesse trabalho de autoconhecimento. Porque isso vai facilitar a nossa vida e a nossa felicidade. E, além disso, não precisamos execrar, banir, ogerizar, odiar os espíritos enfermos que ainda estão ao nosso redor. Devemos sim, com nossos exemplos, acolhê-los. Fazer o que Jesus fez com Maria de Magdala. Fazer o que Jesus fez com todas as pessoas de má vida. Nós temos que ter compaixão para assistir, sem nos deixar influenciar pelas más vibrações dos irmãos que ainda não entendem essas coisas. Que Jesus nos motive a esse trabalho. E obrigado aí, gente, pela oportunidade de estar aqui estudando com vocês, tá bom? A gente agradece o nosso irmão Anderson, né, pelo esclarecimento de hoje.